Bom, boa noite a todos, então. Que nós possamos começar em oração, rezando uma Ave Maria, pedindo para que esse momento de estudo e aprendizado seja eficaz para a nossa salvação. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, rogai por nós. São João, rogai por nós. Muito que bem, então, meus queridos, hoje no capítulo 4 do nosso livro, a gente vai estudar um pouco sobre a criação e os anjos, né? E depois, nos próximos capítulos, a gente vai ir avançando sobre os outros tópicos da criação, sobre as outras coisas que a gente tem dentro de todo esse processo de criação. E, para começar, né, a gente começa com a primeira parte dessa criação, que são os anjos. E antes de olhar, né, para os anjos em si, é interessante da gente pensar o que é criar, o que seria essa criação em si. Se a gente for pegar o sentido exato da palavra criar, ela significa fazer do nada. Então é algo que literalmente surge do nada. Se a gente fosse comparar com um padeiro, por exemplo, que cria uma receita nova ou que faz ali um pão, algum produto diferente dentro da sua padaria, a gente fala que, vulgarmente falaria, né, que ele estaria criando uma receita, criando algo novo ali. É, Na verdade, o sentido não se aplicaria literalmente dentro dessa situação, o sentido da palavra criar. Porque um padeiro ali, ele está simplesmente transformando, né, coisas ali que ele já tem dentro para gerar uma nova receita, para gerar uma nova coisa. Mas somente Deus, ele consegue fazer essa criação que ela literalmente vem do nada. É como se fosse um pensamento que Deus tem e num instante ele se torna real e aparece, né? Se torna algo físico, se torna algo que sai da ideia dele e se torna verdadeiro. Bom, entendendo então a questão de o que é a criação, vamos entender o que é um anjo em si. Os anjos, eles foram as primeiras criaturas a serem criadas, foram as primeiras obras da criação divina, até onde a gente sabe, porque talvez até onde Deus revelou para a gente, até onde ele achou que fazia sentido da gente saber. Mas, até onde a gente sabe, os anjos, eles foram a primeira parte da criação. O anjo em si, talvez a gente tenha uma ideia muito abstrata do que seria, mas para tornar um pouco mais palpável, é interessante a gente entender que eles são espíritos. Então, os anjos, eles não têm corpo, eles não têm carne, eles não estão vinculados a nada que é material, e eles são dotados de inteligência, e uma inteligência muito maior do que aquilo que a gente possa comparar com um ser humano, e a gente vai até relacionar um pouco com isso depois. Então, eles são dotados de inteligência e de vontade. Então, os anjos, eles têm vontade própria. Muitas vezes a gente imagina, né, os anjos como se fossem seres que estão simplesmente sob o comando de Deus e que obedecem tudo aquilo que ele fala sem titubear, sem pensar como a gente pensaria, né, dentro da nossa realidade, da nosso baixo intelecto, digamos assim, comparado a eles, do tipo, essa é a vontade de Deus para minha vida, eu vou ou não vou seguir. Basicamente, os anjos, eles também têm essa opção, né? Entendendo aquela que seria a vontade de Deus, eles também são dotados de liberdade e de vontade para entender aquilo que eles vão fazer ou não. E aí vem uma questão que eu acho que é muito interessante a gente pensar, que se eles têm vontade própria, se eles são dotados dessa vontade, os anjos, eles poderiam pecar, ou até mesmo pensar, eles poderiam rejeitar a Deus com essa vontade própria que eles têm, rejeitar um pedido de Deus, uma vontade de Deus dentro da vida deles? E a resposta é que sim. Os anjos, tendo total liberdade, tendo total vontade, né, eles são seres que são livres para decidir aquilo que eles bem querem e fazer aquilo que eles desejam fazer perante a vontade de Deus.
E aqui a gente já começa a pensar e olhar, tipo, se eles estão no céu, quer dizer, se eles têm vontade própria, eles têm uma prova, digamos assim, para entrar no céu, para poder estar no céu, assim como nós temos aqui? Porque nós estamos aqui na Terra, né, sujeitos a toda a nossa vida, todas as nossas tentações, as nossas paixões, a tudo aquilo que a gente vive aqui. E baseado na maneira como a gente corresponde ou não à vontade que Deus tem para a nossa vida, a gente acaba tendo essa prova de que se a gente vai para o céu ou não. Da mesma forma, a gente precisa entender que os anjos, eles também tiveram uma prova por conta dessa liberdade, por conta deles poderem escolher livremente se estariam com Deus ou não. Então, eles têm esse poder de rejeitar a Deus e de pecar, assim como aconteceu, que a gente vai ver agora. Aqui existe uma visão teológica que é a mais aceita dentro dos estudos que a gente tem, mas que não é algo completamente certo. Então, digamos assim, não é uma verdade de fé, essa visão que a maioria dos teólogos concordam que aconteceu. Mas é algo que nos direciona um pouco de como que funcionaria essa prova para os anjos, para entender se eles entraram, tipo, se eles poderiam entrar ou não dentro do reino dos céus. E a ideia aqui seria de que, em princípio, antes de tudo, né, antes da própria humanidade existir, Deus, ele mostra uma visão de Cristo para todos os anjos que estavam no céu. No momento em que ele mostra essa visão de Cristo, os anjos eles veem Cristo de uma maneira humana, de uma maneira humilde, Cristo sendo humilhado, Cristo nascendo dentro de um estábulo junto com os animais, Cristo pendurado na cruz como um criminoso. Então eles veem toda a história da salvação e veem aquele Deus, que é o Deus que criou eles, de uma maneira muito menor, de uma maneira muito mais humilde, de uma maneira que eles, digamos assim, não reconheciam aquele mesmo Deus que havia criado eles. E aí, a partir dessa visão, a partir desse momento que eles têm a concepção daquilo que estava acontecendo, daquilo que viria a acontecer dentro da obra de salvação, eles teriam essas duas vertentes para seguir. Por um lado, eles poderiam seguir aquela que seria a vontade de Deus num ato de obediência, num ato de se mostrar verdadeiramente do lado de Deus e ir, consequentemente, para o céu. Ou poderia acontecer, né, o que aconteceu com uma parte desses anjos, que seriam cair dentro do pecado do orgulho. De olhar para aquele Deus que se fazia humano, de olhar para aquele Deus que estava, né, se rebaixando, porque até mesmo olhando assim, os anjos eles são criaturas que são muito mais superiores do que nós seres humanos. E no momento em que alguns deles viram, né, um Deus que se rebaixava a ponto de ficar assim como nós humanos, se tornar assim como um de nós, eles caem dentro desse orgulho de olhar e dizer: nós não adoraremos um Deus que se fez tão pequeno assim. Nós somos superiores a isso. E caindo nesse pecado do orgulho, a história diz que Lúcifer, que era um dos anjos de mais alto grau dentro da hierarquia do céu, ele cai nesse grito de não serviam, que seria não servirei a esse Deus, não estarei com esse Deus. E a partir disso surgem os anjos caídos, que foram aquela parte dos anjos que, ao passarem por essa experiência, que ao verem toda essa história do plano de salvação, eles olham e dizem: meu, não vou fazer parte disso, e consequentemente, por esse pecado de orgulho, perdem o reino dos céus, saem daquela que seria a presença de Deus e se tornam anjos caídos, aquilo que a gente conhece hoje como os demônios, que estão fora
né, de tudo aquilo que a gente conhece. E aí, acho que aqui uma outra dúvida que eu mesmo já tive algumas vezes seria de esses anjos que tiveram seu pecado do orgulho. Se um de nós aqui, como muitas vezes aconteceu, com certeza com todos aqui, se nós que temos nosso pecado do orgulho e nós podemos chegar dentro de uma confissão e sermos perdoados, os anjos que caíram nesse pecado, eles poderiam também ser perdoados por Deus? E aqui, vou até ler um pedaço aqui do livro, que eu acho que ele descreve muito bem essa ideia, que é, dada a perfeita clareza da sua mente angélica e a desimpedida liberdade da sua vontade angélica, nem a infinita misericórdia de Deus podia encontrar desculpa para o pecado dos anjos. Compreenderam, num grau que Adão jamais poderia chegar, quais seriam as consequências do seu pecado. Neles, não houve tentação no sentido que ordinariamente entendemos da palavra. O seu pecado foi o que poderíamos chamar de um pecado a sangue frio. Neles, não é possível o arrependimento. Eles não querem se arrepender. Fizeram a sua escolha por toda a eternidade. Neles arde um ódio perpétuo contra Deus e contra todas as suas obras. Então, realmente, os anjos que estão caídos, os anjos que caíram nesse pecado, fizeram uma decisão que é para sempre. E eles não voltarão mais a ter essa união com Deus. Assim, nós que estamos aqui, que podemos cair dentro desse pecado do orgulho e retornar para Deus, por conta da nossa baixa compreensão, se nós entendêssemos, assim como os anjos entendem, a bondade de Deus, tudo aquilo que é Deus, com base nessa compreensão, a gente não poderia voltar. Mas como nós somos criaturas inferiores que não têm todo esse grau, a misericórdia divina ela vale para nós, para que nós possamos voltar e nos arrepender. E aí entra uma questão que é muito relevante, acho que nos dias de hoje, que muitas pessoas pensam e olham para o diabo como se ele não fosse real. E aqui mora um grande perigo da gente cair simplesmente num ceticismo, de ficar olhando para muitas coisas que as pessoas postam, para muitas coisas que as pessoas falam, dizendo que os demônios seriam simplesmente uma superstição medieval, algo que foi criado lá atrás para assustar as pessoas, para que fique com medo de Deus, siga aqui essas coisas, siga isso, siga aquilo, não caia no pecado para não cair nas mãos do demônio. Mas não é uma superstição, é algo verdadeiramente real. E assim como a gente falou agora no último slide, eles são seres que têm um ódio mortal por Deus. Um ódio que leva eles a quererem que nós também, enquanto criaturas frágeis, enquanto criaturas que podem cair dentro desse pecado, também caiamos nessa perdição de criar esse ódio por Deus, de romper, né, esse elo, essa união que nós temos com Ele. Então, eles realmente são seres que estão aqui na Terra, que têm uma força atuante, que têm as características angelicais, como foi citado lá no começo, de todos os outros anjos que existem. Então, são forças que realmente estão aqui atuando na Terra, e com a sua esperteza, que é muito maior do que a nossa, estão aqui tentando fazer com que a gente se perca e com que a gente rompa a nossa unidade com Deus, assim como eles romperam. Então, nada convém mais para o diabo, né, do que a gente se esquecer dele, porque senão ele se torna um inimigo onde a gente não conhece, onde a gente não presta atenção, onde ele está impermeado no nosso dia a dia em certas atitudes, em certas coisas que a gente nem presta atenção, que a gente nem repara. Então, é muito importante que a gente entenda que ele é real e que ele está aqui tentando que a gente, conhecendo o nosso inimigo, o nosso adversário, a gente possa se preparar para tudo aquilo que ele possa fazer, para que nós rompamos a nossa conexão com Deus. Bom,
E aqui entra um pouco daquilo que os diabos, né, daquilo que os demônios que estão aqui, esses anjos caídos, aquilo que eles podem fazer contra nós, aquilo que eles tentam fazer para que nós rompamos essa união, que é basicamente as tentações. Apesar deles não poderem fazer com que nós pequemos, eles, valendo de toda a inteligência que eles têm, fazem situações, né, geram tentações para que nós possamos cair dentro do nosso pecado, entendendo que nós somos muito mais fracos do que os próprios anjos, que nós temos muito menos inteligência. Então, apesar de não poder fazer com que a gente peque, porque também nós somos criaturas de livre-arbítrio, que podem escolher, eles podem gerar situações que vão fazer com que a gente peque. Obviamente, nem tudo aquilo que acontece de tentação dentro da nossa vida vem do diabo. Muitas coisas vêm de nós mesmos, vêm do mundo, vêm das situações que a gente está inserido dentro do nosso dia a dia, das nossas paixões, dos nossos desejos internos. Mas existe também essas forças do mal, né, essas forças que estão na ausência de Deus, que estão constantemente tentando fazer com que a gente caia. Mas se a gente se apegando a Deus, né, entendendo como combater essas tentações, a gente pode dominá-las ao invés de deixar com que elas nos dominem. E aqui eu fiz questão de deixar esse slide aqui no final para a gente finalizar, porque toda vez que eu falo sobre esse assunto do demônio, dos anjos caídos, eu particularmente sou muito do medroso. E eu fico falando essas coisas, por exemplo, ontem à noite eu estava terminando esses slides, 1h30 da manhã, sozinho aqui, todo mundo em casa dormindo. E eu fiquei morrendo de medo de muitas coisas. Então, eu quis colocar um pouco aqui aquilo que traz no livro, para que a gente se afaste dessas coisas que o demônio pode fazer contra nós e possamos realmente nos fortalecer perante as armas que Deus coloca para que a gente mantenha esse bom combate. Então, teria pouco mérito em sermos bons se fosse fácil. Os grandes santos não foram homens e mulheres sem tentações. Na maioria dos casos, sofreram tentações terríveis e, vencendo-as, santificaram-se. A confissão frequente, a comunhão e as orações habituais, especialmente na hora da tentação, nos tornarão imunes a essa tentação, se fizermos o que está ao nosso alcance. Então, é muito importante que a gente esteja sempre alimentados, né, digamos assim, alimentados das coisas dessas armas que Deus nos dá, de estarmos sempre com a nossa confissão em dia, de estarmos sempre comungando o máximo que a gente puder, porque é isso que nos garante, no final, a vitória contra todas essas tentações que o demônio e que todas as outras inclinações naturais nossas possam gerar dentro da nossa vida. Então, façam tudo isso que não precisa ter medo. Bom, e acho que era isto. Se alguém tiver alguma dúvida, até mesmo a gente puder bater um papo agora nesse final sobre os temas que foram falados aqui. Não sei se o Arthur tem alguma coisa para complementar, alguma correção, enfim. Está aberta aí a nossa discussão. Ô, Mati, uma dúvida. Qual que seria a função em si dos anjos, a função em si dos demônios? Tipo, por que eles foram criados e qual é a função deles hoje? Cara, eu acho que entendendo a função da criação em si, da criação como um todo, né, toda a criação é voltada para se voltar para Deus, né, para se voltar para o Criador. Então, cada um da sua maneira. Então, eu acho que talvez da mesma forma como, digamos assim, os animais eles não podem pensar como a gente pensa. Mas talvez se eles pensassem, eles poderiam olhar para a gente como criaturas superiores e falar: quando Deus criou a gente, nós animais como inferiores e os humanos como superiores, qual que é a função, né, dos seres humanos? É se voltar para Deus, é amar a Deus, é adorar a Deus, é estar dentro de Deus.
E da mesma forma, nós, enquanto inferiores aos anjos, a gente pode olhar e falar: qual é que é a função dos anjos? A função final de toda a criação é contemplar a Deus, é estar em Deus. Mas para a gente poder fazer isso, para a gente conseguir, né, contemplar verdadeiramente a Deus, amar verdadeiramente a Deus, existe aquilo que a gente discutiu aqui lá no começo da liberdade. Então toda a criação ela é livre, né, para optar ou não por esse amor a Deus, né? Então, no fim, são o objetivo dos anjos, né? A função deles é contemplar a Deus da maneira deles, né? Servir a Deus da maneira deles, assim como nós temos a nossa maneira. Mas assim como nós, tipo, podemos cair e não cumprir essa missão, alguns desses anjos não cumpriram essa missão e hoje são anjos caídos. Pode crer. E também tem um fator que a gente falou também na aula passada, né? Que tem um mistério, né? Também a gente não vai também ter uma compreensão completa. Mas acho que a função, acho que o Matheus respondeu bem. Assim, acho que é isso mesmo. E claro, tem algumas outras funções. Pensando assim, com o nosso olhar humano, né? Que os anjos eles também têm a função de nos ajudar a amar muito mais a Deus, né? De forma mais perfeita. Então, para isso existem os arcanjos em que a gente pede intercessão deles, porque eles, né, são criaturas perfeitas, que sabem amar a Deus, sabem fazer a vontade de Deus. E os próprios anjos da guarda, né, também. A gente estava comentando, né, Matheus, antes de vocês entrarem, a gente estava falando sobre os anjos da guarda, que no livro não fala nada sobre, mas que também existem, né, para cada alma Deus coloca, né, presenteia com um anjo da guarda que pode nos ajudar, né, de forma direta, interceder por nós também, para que a gente consiga, enfim, né, fazer a vontade de Deus e não cair nas ciladas, né, do demônio, do diabo. Uma coisa interessante do anjo da guarda é que, assim, realmente todo mundo tem o seu anjo da guarda individual, e ele é um anjo que ele nasce, que ele aparece, né, digamos assim, no momento da concepção. Então, antes mesmo da criança nascer, ela já tem um anjo da guarda. No momento que ela está no ventre da mãe dela, ela já tem um anjo da guarda. E eu estava até contando para o Arthur de uma história de um cara que ele é um vidente, né, e ele conversa com o anjo da guarda, que ele descobriu a gravidez da mulher dele, assim, eles estavam em Aparecida, ele e a mulher dele, foram rezar, tava só eles por perto, ele olhou, viu o anjo da guarda dele, o anjo da guarda dela e um terceiro anjo da guarda. Aí ele virou e falou, tipo, putz, quem que é esse daí, né? Aí o anjo da guarda dele respondeu, é o anjo da guarda do menino que está no ventre dessa mulher. E aí ele já viu que, tipo, antes mesmo da mulher mesmo descobrir e sentir todos os sintomas, né, da gravidez, ele já via ali, né, o anjo da guarda daquela criança. E até mesmo, acho que em um momento que a gente está, onde tem tantas discussões sobre o aborto e tudo mais, acho que esse é um ponto muito interessante da gente olhar. E independente do tempo, né, sejam as 22 semanas ou sejam quantas semanas forem, desde aquele instante da concepção, aquela vida, ela já tem um anjo da guarda, ela já é uma vida, ela já é preciosa para Deus, ela já está, né, já tem ali todo um plano, né, todo um olhar de Deus para aquela alma, inclusive um anjo da guarda. Pode ser que eu não sei as fontes corretas, mas eu acho que tem. Depois vou até pesquisar e qualquer coisa manda no grupo, mas eu já ouvi falar também que além das pessoas, cada um, né, dos seres humanos terem um anjo da guarda, Deus também dá anjos da guarda para, por exemplo, para a própria igreja, para instituições. Então é algo muito maior do que a gente Para os pensa. sacerdotes. É, São anjos ministeriais, né? isso mesmo. Uma vez eu tinha ouvido falar assim, mas eu não saberia explicar como, mas, né, tem anjos que cuidam de instituições, né, tudo que foi fundado e foi, de alguma forma, criado e é sustentado por Deus, né. Então, a gente também tem que recorrer a eles, assim, no dia a dia, né. Não só para as coisas superficiais, porque às vezes a gente nem lembra que tem anjo da guarda, né, mas, e não só para as coisas fúteis também, né, tá falando do Mateus assim, pô, a gente tá, às vezes
Eu tô dirigindo, eu não acho uma vaga no estacionamento, eu falo, anjo da guarda, ajuda aí. Não só para essas coisas pequenas, mas assim, para as coisas necessárias também, sabe? Quando a gente tem a tentação, quando a gente está passando por uma dificuldade, quando a gente precisa convencer alguém de algo importante e bom, né? Às vezes a gente tem um amigo, eu não sei, um amigo que às vezes está mais distante de Deus, que pensa diferente. A gente também, em vez de tentar convencer também pela via humana só, né? Falar, pô, rezar pro nosso anjo da guarda, né? Conversar com o anjo da guarda dele também, para a família, enfim, tem muitas. Muito poder, assim, pra gente desperdiçar e esquecer que existe, né? Então acho que seria legal a gente também pensar nisso, né? E aí, pessoal, alguém tem mais dúvidas, comentários? Fiquem à vontade. Fala aí, Enzo Henrique. Boa noite, primeiramente. Salve Tricolor Paulista? Sempre, né? Tava aqui pensando, aí assim, ó, só me confirma primeiramente se eu entendi bem. Os anjos, eles não poderiam e eles não se arrependem porque eles têm, tipo, não é cognição, mas, tipo, eles têm uma capacidade de entender os planos de Deus de uma maneira muito mais clara e limpa do que a gente. Então, tipo assim, mesmo que a gente ache que a gente entende, a gente nunca entende completamente. É por causa disso, né? Tipo, assim, eles têm uma compreensão tanto do plano de Deus por conta da inteligência, que é muito superior àquilo que nós humanos temos, mas o ponto principal é que eles têm eles tinham, né, naquele caso, né, no caso dessa prova, né, digamos assim, eles têm uma visão total, uma compreensão total das consequências daquele pecado. A gente, quando a gente peca, a gente não tem total consciência das consequências que aquele pecado vai acarretar para nós, para os outros, para Deus, para tudo. A gente não, pelo nosso baixo intelecto nesse sentido, a gente não tem consciência, né, do impacto que gera tudo isso. Mas eles têm essa consciência muito maior, muito mais plena das consequências desse pecado que eles cometeram, de qualquer outro que eles poderiam cometer. É mais em relação ao pecado. Porque eu ia perguntar, tipo assim, pô, se eles conseguem, né, compreender melhor quando Deus apresenta o plano da salvação, e a gente sabe que, tipo assim, pô, Deus é bondade, Deus faz a salvação perfeita, como que o anjo ele consegue enxergar isso melhor do que a gente, tipo, e não se arrepende, tipo, não tem como voltar atrás? Aí eu fiquei pensando nisso. Isso é ligado justamente à questão do orgulho, né? Porque a ideia, né, tipo, a ideia dessa história, né, digamos assim, é de que os anjos, sendo criaturas muito mais superiores do que os humanos, né, no momento em que você vê Deus, que está acima de todos, se colocando no lugar dos humanos, né, se colocando no lugar mais baixo do que os anjos, né, o orgulho que vem justamente dessa vontade própria que eles têm, acaba fazendo com que eles olhem para essa situação e rejeitem esse Deus aqui, né? Então, para serem criaturas, né, para fazer parte da criação, eles precisam ter essa vontade. E essa vontade faz com que eles possam amar plenamente a Deus, mas ao mesmo tempo faz com que eles possam rejeitar a Deus. E tendo esse conhecimento, eles têm total noção daquilo que eles estão fazendo, né, das consequências daquele pecado. É como se, tipo, se a gente olhasse, por exemplo, você, Enzo, foi lá e cometeu um pecado, você xingou sei lá quem. Aí, infelizmente, essa pessoa se magoa muito e tal, e ela acaba cometendo um suicídio. Provavelmente, se você soubesse as consequências totais daquele ato que você fez, você não cometeria, né? Você se seguraria e não xingaria aquela pessoa. Mas, como você não sabe, tipo, aconteceu. Você vai indo e tal e morre. Agora, os anjos, eles, tipo, digamos assim, que eles sabiam
que se eles xingassem aquela pessoa cometeria suicídio, e mesmo assim eles foram lá e fizeram. Então, tipo, eles sabiam aquilo que poderia acontecer com eles, aquilo que iria acontecer, o que aconteceu, e mesmo assim o fizeram. Foi. Show de bola. E também pensar que a gente ainda vai ter um juízo particular, a gente vai ter o juízo final, né? Então a gente ainda vai passar por essa, assim, né, vamos para o céu, vamos para o inferno, e os anjos é como se eles não estão aguardando esse juízo, né? É como se já tivesse definido, né? Porque eles já tiveram essa plena consciência, a gente ainda vai ter, né? A gente vai ver Deus face a face. Então, também é uma boa ideia também para a gente pensar, né? E o que o Matheus falou também é um pouco do resposta, assim, né? Isso, eles estão fora do nosso tempo, né? A gente está aqui na experiência humana, né? Então, a gente está... É diferente, assim, pensar no espiritual é outra... Não dá para pensar com a cabeça daqui, né? Da Terra. E essa questão do... Né, como que eu vou adorar um ser humano, né? Assim, Deus se faz homem, né? E Jesus é natureza divina e natureza humana. Então, como que eu vou adorar alguém que se fez homem? Né? Então, é por isso que criou fizeram essa decisão, né? Acho que é um pouco disso, sim. Fechou. Mas é um assunto complexo, assim, não é uma coisa, tipo, simples, assim, tipo, um mais um é dois, né? Se fosse fácil, todo mundo já, né, teria consciência disso tudo, né? Então... Eu percebo que todo tema que a gente tratou até agora, eu saio daqui e fico a semana inteira pensando com a cabeça lá em cima, tentando compreender. Bom, alguém tem mais algum ponto, algum comentário, algo a dizer? Se ninguém falar nada, eu vou esperar só um pouquinho, depois eu comento outra coisa. Bom, provavelmente não, né? Qualquer coisa levanta a mão. Só uma curiosidade. Enfim, quando apareceu, acho que no outro slide, o non serviam, né? Quando os anjos caem, né? Eles recusam ser obedientes àquela vontade de Deus, né? E tem um costume, né? Que o pessoal do Opus Dei geralmente faz, da obra, né? A gente fala obra. Todo dia de manhã, quando você acorda e se levanta, você faz um gesto, né? Beija o chão e fala Serviam. Como se você estivesse declarando, poxa, o contrário que aqueles anjos, né, falaram. Então é um gesto, um costume que você faz no íntimo, assim, ninguém sabe, ninguém vê, Deus vê só. Mas que eu acho interessante, assim, né, para mostrar que a gente precisa buscar, né, essa obediência, esse ato de obediência, e buscar o céu e fazer o caminho oposto do que esses anjos caídos fizeram, né. Como se estivesse rejeitando também a ação do demônio de alguma forma, mas também se colocando como, né, enfim, buscando ser perfeito como os anjos, enfim, os anjos verdadeiros, assim, né, entre aspas. Só uma curiosidade, assim. Mas isso aí.